Olá, bom dia, como vão vocês? Nesse céu de brigadeiro. Mas nós não estamos hoje falando de brigadeiro, mas o caso é que eu preciso falar com vocês sobre o carboidrato. Nós comentamos que existem 3 formas de você ter energia: com o carboidrato, com a proteína e com a gordura. Falamos também que o carboidrato não é essencial para o teu corpo. Os 3 vão te dar energia para você poder viver: carboidrato, gordura e proteína. As meninas que eu trabalhava no posto diziam para mim que eu era carbofóbica. Eu não tenho pavor de carboidrato, mas eu tenho pavor de quem come errado o carboidrato. Não é que eu fico com raiva da pessoa, eu fico pensando, meu Deus, se ela soubesse o que isso pode causar para ela, ela não faria isso que ela está fazendo. O que acontece? O carboidrato, não sendo essencial, ele é muito bom para te dar energia. E o teu inconsciente, ele sabe que você precisa de energia, mas você não quer ter uma energia difícil. Então o que você faz? Você vai comer o carboidrato. Só que o problema é que o carboidrato só te dá energia. E tem gente que come as 1.500, 2.000 calorias por dia somente de carboidrato. Isso tem problema? Sim, senhora. Sim, senhor. Tem muito problema. Porque se você comer somente o carboidrato, o que vai acontecer? Vai faltar. Ele não é essencial, você vai ter energia, e o carboidrato é aquele que te dá o prazer, dá a dopamina no cérebro. É uma delícia comer carboidrato. Mais fácil, fácil de preparar, tá tudo pronto já no mercado. Mas o que mais conta negativamente é que ele ativa todos os sensores de dopamina no cérebro. Os mesmos do cigarro, os mesmos da droga, da cocaína, do jogo. Então, toda pessoa que come carboidrato, ela se vicia. Eu sou uma, que se eu começo a comer um doce, eu não paro mais. Mas por isso que a gente, então, quem é sensível ao carboidrato, se tentar diminuir o carboidrato, já vou explicar por que você tem que diminuir o carboidrato. Você então se você diminui o carboidrato, você vai ter as benesses de diminuir o carboidrato. Quando você come açúcar, que é o carboidrato, tudo que é branco e doce, esse açúcar do sangue, ele entra no teu sangue, e o sangue, ele não pode ser doce. Imagine que você tem uma cebolinha verde, colocando uma água bem caldosa dentro daquela cebolinha. Então, o teu corpo sabe que não pode circular açúcar no sangue. E ele lança a mão de um hormônio do pâncreas chamado insulina. É um hormônio. Então, a insulina vai lá e diz: sangue, tira a glicose daí. E a insulina faz o sangue abrir a porta das células para que entre a glicose dentro da célula. E a célula, então, vai se alimentar daquela glicose que você comeu. No entanto, o teu corpo tem um limite para a glicose. Então, o açúcar dá um sinal, a insulina vai ser disparada e vai entrar o açúcar, que não pode ficar no sangue porque estraga o corpo, vai entrar o açúcar dentro da célula. No entanto, o teu corpo tem um limite para açúcar. O fígado, ele vai sustentar, agora não sei, acho que 500 gramas, eu não sei. E o músculo também, aonde ele fica. O cérebro precisa, mas não vai armazenar a glicose. Quem armazena a glicose é o fígado e é o músculo. Então, o que acontece? Quando você encheu o teu músculo e o teu fígado de açúcar, e tá cheio de açúcar no teu corpo, o que vai acontecer? Além de que a insulina disparou e não tem mais onde pôr aquele açúcar, a insulina dá um recado para as tuas células gordas. Dizer assim: olha, tá sobrando energia aqui, vamos armazenar. Então o que acontece? Quando você come carboidrato, metabolicamente, você tem um sinal no teu corpo que é para você armazenar gordura. Então eu me arrepio de ver a pessoa comer carboidrato. Não é porque eu sou gordofóbica, elas também diziam que eu era gordofóbica. Eu não sou gordofóbica. Eu tenho pena,
Porque quando você usa as tuas calorias do dia para comer uma coisa que não tem vitamina, que não tem mineral, que não tem proteína, você está enchendo o teu corpo de energia, ótimo. Mas quem que precisa de uma energia barata? Aquele maloqueiro que está na rua, que não tem o que comer. Mas você que pode comer proteína, que se pode comer gordura, ácidos graxos para o teu cérebro, você não tem como se alimentar só de carboidrato, porque ele dá a proteína é que dá sustentação para os músculos, para o corpo, para os vasos, para o cérebro, para os ossos, é a proteína. E a gordura, como a glicose, ela dá energia também, entendeu? Então nós vamos ter o carboidrato nas verduras, aquelas verdinhas que tem bem pouquinho carboidrato, tipo em 100 gramas, 2, 3 de carbo. Depois temos os legumes, as leguminosas, que tem um pouquinho mais, não vou te dizer quanto, mas é um pouco. Em 100 gramas vai ter 5. Depois tem a beterraba, a cenoura, essas raízes que não são tidas como ainda um tubérculo branco, elas têm 10 em 100 gramas. A abóbora, a beterraba, tá? E os brancos, esses têm de 50% a 80% de carboidrato, porque o carboidrato é branco. Então é a mandioca, a farinha de mandioca tem mais ainda, por isso que a gente já come uma colher de sopa, não come muito. E todas as coisas brancas, a batata doce, esses têm de 50%, por exemplo, a aveia tem 80% de carboidrato. Então, você vai saber em gramas de carboidrato para você aprender. A verdura tem pouco, o legume tem pouco, a beterraba tem um pouquinho mais, a cenoura, a abóbora, tá? Que são as coisas assim mais gordinhas na natureza e que são lisinhas. As coloridas têm menos carboidrato e as brancas têm de 50% a 80% de carboidrato. Então, hoje em dia, o certo mesmo é você fazer uma dieta com 100 gramas de carboidrato no dia. Se você é uma pessoa que faz exercício, não tem problema com carboidrato. Mas a low carb é 50 gramas de carboidrato. Dá bem pouquinho carboidrato no dia. A cetogênica é 20 gramas de carboidrato no dia. E a carnívora é 0 gramas de carboidrato por dia. E por que você vai fazer uma dieta low carb, ou cetogênica, ou carnívora? Então a grande moda agora é falar da insulina. A insulina, ela é obesogênica e ela dá também todos os problemas atuais de saúde. Todos. A gente já sabe que o excesso de carboidrato com o excesso de insulina vai causar uma coisa chamada resistência à insulina. Então, o que é resistência à insulina? A insulina já não vai adiantar mais como adiantava antes, que nem uma droga. Antes você tomava uma xícara de café, depois 2, depois 3, depois 10. Então, com o tempo que você vai comendo o carboidrato, a tua célula não responde mais ao carboidrato, entendeu? Ao açúcar. Então, você precisa mais insulina, mais insulina, mais insulina, para poder tirar aquele açúcar do teu sangue, para não fazer mal. Chega uma hora que o pâncreas diz, não aguento mais, e não fabrica mais, aí você está diabético, entendeu? Daí você fica com açúcar alto no sangue, estragando o teu corpo, que ainda é bonzinho, e mesmo com açúcar alto, que tem 5 gramas só de açúcar, o sangue tem uma colherzinha assim de açúcar no sangue inteiro do teu corpo, mas para não estragar, e fica com o dobro do que teria que ter, entendeu? De açúcar em gramas no teu sangue circulante, isso aí constantemente vai estragando os teus vasos, os teus nervos, o teu cérebro. E lá, com 20 anos de diabetes, que você tem esse 200, 100 de glicemia constante, você vai ter que cortar teu dedo, vai ficar cego, vai ter problema no rim, vai ficar com Alzheimer, problema no cérebro. Então, a diabetes é uma doença silenciosa e ela vai te trazer complicações a longo prazo. Só que a pessoa, não, qual o problema? Comer chocolate, dá prazer. Comer tudo que quer, brigadeiro, céu de brigadeiro, comer, entendeu? Comer pão, come pão de manhã, almoça um espetinho, não come proteína e come pão à noite. Isso me dói. Então assim, ó, eu não sou carbofóbica, eu só tenho pena de quem não sabe isso,
de quem não sabe sobre carboidrato, sobre pico de insulina, sobre que o carboidrato não te traz nenhum benefício a não ser energia e estragar o teu corpo. Por isso existe proteína, gordura e tudo mais. Então a proteína, você tem que usar dela 1 grama por quilo de proteína por dia, até 2 gramas. No meu caso, vai lá, eu tenho que comer de 70 a 140 gramas de proteína. Não é um bife de 140 gramas. Cada bife tem 30, carne, ovo, peixe, frango em torno de 20, todos eles. E o ovo e o queijo, 30 gramas, tem 6 gramas um ovo. Então, isso são as proteínas, carne, ovo, peixe, frango. E tem também nas verduras, mas é quase insignificante, nas oleaginosas, nas nozes, tem também. Agora, e se eu comer só, como na cetogênica, 20 gramas de carboidrato é quase uma maçã. Uma maçã tem umas 25 numa meia maçã por dia que você pode na cetogênica. Como que eu vou ter energia? A cetogênica preconiza 70% em gordura da tua dieta. Então a tua energia não vai vir do carboidrato, vai vir da gordura. É bom você saber de cor quais os alimentos que tem, porque se você for olhar, você vai fazer um bolo, vai ter gordura, carboidrato, não sei o quê, para você aprender a combinar as coisas, não comer só carboidrato, entendeu? Então, gente, a cetogênica, falando, é 70% de gordura e um pouquinho só das calorias, né? E um pouquinho só de carboidrato e o resto é proteína. Então, a carnívora é 0 carboidrato. Quem que é 0 carboidrato? Carne, ovo, peixe, frango. Você pode comer só isso na carnívora, daí você não come o carboidrato. Para que serve? Para curar teu corpo contra a insulina, contra todas as doenças que aquele pico de insulina vai te gerar. Então, carnívora, low carb, 50 gramas, que é mais verdura, pouquinha fruta, e a cetogênica, que é mais verdura também, carne, ovo, peixe, frango, pouquinho de nozes e amêndoas. Essas são as dietas que tem com baixo carboidrato. A que você come chama-se Carbolândia, onde você tá como se fosse na cocainalândia. Você é viciado em carboidrato. E o que vai acontecer? Os teus músculos vão ficar fracos, você vai ter problema na coluna, você vai ter problema na barriga, que vai ficar maior, vai ter mais gordura do que músculo no teu corpo, e assim por diante. Fora o risco de todas as doenças inflamatórias do corpo, né? Todas, até câncer. O carboidrato gera até câncer, o excesso de carboidrato. Então é isso, gente. Outro dia eu ensino você como montar então uma dieta perfeita. Hoje eu vou colocar o meu prato aqui do almoço e vou colocar o shot que eu tomo para ter os micronutrientes em dia também. Eu tomo um shot cada um de manhã, no almoço e de noite. É só suplemento. Não se assuste que não tem nada ali, não tem nenhuma cocaína, nada. É só coisa assim, biodisponível, né? O levedo de cerveja, um pouquinho de magnésio, vitamina C, só coisa biodisponível. Nada que vá fazer mal pro meu corpo ou me prejudicar. Mas ali eu tenho certeza que eu tô bem nutrida, né? O colágeno eu tomo, tá? Tudo de bom. Um bom dia para você.